poderosa graça que alcança cada um de nós aqui nessa noite. Amém. Existe um lugar que é um lugar de poder. Nesse lugar de poder é onde nós podemos, ao chegar no local, nos aproximar de alguém que pode resolver todos os nossos problemas, que pode nos dar alegria, que pode nos dar contentamento. Esse lugar de poder é aos pés da cruz, onde a gente pode reconhecer que Jesus, ao sofrer em nosso lugar, nos deu a oportunidade da salvação. E louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos o privilégio de estar neste local. É sobre isso que nós vamos cantar agora. Vitória.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A última noite de Jesus foi passada entre insultos e zombarias. Enquanto recebia os açoites, pensava na alegria de um pecador arrependido. Porém, sua dor mais intensa vinha da rejeição daqueles que ele tanto amava. E naquela rude cruz, amigo, Cristo escreveu o seu nome com puro sangue carmesim. Ele morreu por você. Maria e José, eles haviam recebido uma mensagem de Gabriel. Gabriel era o substituto de Lúcifer. Após a queda, após a entrada do pecado no mundo, imediatamente 1/3 dos anjos são expulsos, porque o pecado causa separação entre o ente santo que é Deus e os pecadores. Gabriel imediatamente assume a função que era de Lúcifer, o mensageiro, o enviado, aquele que era o portador de luz, agora estava portando o vírus chamado pecado. Maria e José, então, carregando em seu ventre ainda o pequeno Jesus, saem pelas cidades tentando arrumar um lugar cujo qual eles pudessem ser recebidos para dar luz àquele que seria a luz do mundo. Pelo menos 2 tipos de pessoas existiam naqueles lugares. O primeiro deles era um público que era indiferente diante do Messias que estava a nascer. As pessoas pouco davam importância ou ignoravam até aquele casal montado num jumento, procurando um lugar para que Jesus pudesse vir ao mundo. Um segundo grupo, um grupo talvez mais elitizado, o grupo dos reis, dos ministros, dos homens do governo. Estes estavam preocupados porque um rei estava para nascer. Hoje, nos dias atuais, os mesmos 2 grupos encontram-se no nosso mundo. Aqueles que têm medo de permitir que o Rei da Glória nasça em seu coração para que ele assuma o controle da vida. E há também um grupo que nós podemos chamar dos indiferentes. Aqueles que ouvem, aqueles que escutam, aqueles que veem os milagres de Cristo, mas mesmo assim permanecem indiferentes diante do Criador do Universo. A verdade é que através da cruz, simbolizada aqui na frente, esse símbolo é símbolo de morte, mas é símbolo de vida. É um símbolo que talvez, quando cada cristão, ao reler as passagens, os relatos da Bíblia que mostram a morte de Cristo, isso nos causa uma tristeza tremenda, mas ao mesmo tempo renasce em nosso coração a esperança da graça de Cristo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que Cristo fez por você. Ontem nós vimos que Ele nasceu por você, e hoje nós vamos compreender que Ele nos amou de tal maneira, como foi cantado aqui na frente, que Ele se deu, Ele ofereceu, Ele morreu por você e por mim. Isso é o tema mais falado, mais pregado por todos os oradores cristãos de todo o mundo.
A Bíblia em si, ela é resumida neste passo: Cristo amou a tal ponto que Ele morreu por você. Talvez você morreria por seu filho, talvez você morreria por sua esposa, por seu marido, por alguém que você ama tanto. Talvez você se entregaria por ele. Mas Jesus, Ele se entregou quando nós estávamos de costas viradas para Ele, quando nós o rejeitávamos, quando nós sequer dávamos atenção a Ele. Cristo escolheu morrer por você. Assim como o vídeo aludiu, Ele escreveu o nosso nome na cruz e verteu o seu sangue por você e por mim. Eu gostaria que aqueles que estivessem com a sua Bíblia, que abram no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15. É um texto, uma narrativa muito conhecida, uma narrativa muito bela. As crianças, desde as classes infantis, aqui da igreja nós temos classes especiais para todas as faixas etárias. Aos sábados nós temos uma classe que nós chamamos uma escola, a escola sabatina. Ao longo da semana nós estudamos um livro, temos um guia de estudo. E aos sábados todas as pessoas da igreja são divididas em faixas etárias. Então tem uma classe para os pequenininhos, até os 3, 4 anos. Depois dos 3, 4 até os 6. E assim por diante, vão sendo divididas por faixas etárias. E desde o menor até o maior, eles já ouviram essa história que tem como título A História da Ovelha Perdida. Talvez você nunca tenha visto ou lido essa história e terá a oportunidade de lê-la e perceber o quão profundo é a importância de uma ovelha para o pastor dos pastores. O relato bíblico diz: então Jesus lhe propôs uma parábola. Parábola era uma história, uma ilustração que Jesus usava na época. O verso 4 diz: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, porém, põe sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúnem os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha que eu havia perdido. Digo isto assim, pois haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. A grande verdade é que a Bíblia e Cristo falam por parábolas. As parábolas, como eu disse anteriormente, era uma maneira que Cristo usava, uma figura de linguagem da época, para que desde a pessoa mais culta até a pessoa com menor nível de estudo ou cultura entendesse a lição que Cristo queria passar a eles. A grande verdade é que as ovelhas somos nós. Somos ovelha. No Evangelho de João, Jesus denomina-se o pastor, e ele diz: o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. E a parábola diz que uma das ovelhas havia se perdido. Talvez essa ovelha perdida possa ser você, ou possa ser eu. Às vezes achamos que pelo fato de frequentarmos uma igreja, uma comunidade cristã, muitas vezes achamos que pelo fato de termos um título dentro da igreja, isso nos dá um privilégio, ou já nos coloca nas portas do céu. A pior condição que alguém pode ter é estar perdido, e muitas vezes perdido dentro da igreja. Cristo, quando diz que vai atrás da ovelha perdida, Ele não coloca aonde ela está, Ele não coloca que cargo que ela ocupa, mas Ele diz que ela está perdida. E eu louvo esse Deus maravilhoso, porque esse Deus, Ele vai ao encontro do perdido. Esse Deus, Ele procura o perdido, não importa o local, a distância, a profundidade, a altura que ele esteja, Deus procura e o alcança. Querido amigo, como podemos definir o que é estar perdido? A Bíblia define para nós que estar perdido é o mesmo que estar morto. Morto, pastor? Como assim morto?
Eu estou Vivinho da Silva, amanhã eu tenho um monte de planos para fazer, tenho negócios para fechar, tenho o meu trabalho aí, os estudos. Mortos espiritualmente. O livro de Efésios capítulo 2, verso 5, diz que nós estamos mortos por nossos pecados. O pecado causa uma separação tão grande entre nós e Deus, que quando pecamos, a tendência natural é nos afastarmos de Deus, é nos escondermos de Deus, é buscarmos ficar distantes daquele que é a luz em meio às trevas. O pecado ele tem dois princípios, ele tem duas maneiras cujos quais aqueles que amam o pecado, amam viver na prática do pecado, acabam tornando-se reféns. O verso de João 8, 23 e 24 e 34, diz o seguinte: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E o texto no verso 34 diz: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Duas coisas que o pecado faz com você. Primeiramente, o pecado te leva à morte. Há um texto muito conhecido na Bíblia, em Romanos 6, 23, que diz que o salário do pecado é a morte. Mas há um segundo princípio ativo do pecador que permanece na prática do pecado. O texto diz de João 8,34 que o pecado ele escraviza. Ele faz de você um dependente do pecado, um refém do pecado. E se tem algo que o inimigo das nossas almas trabalha, é utilizar por meio da tentação, para que você, através da tentação, cometa o pecado. Uma coisa que nós precisamos ter bem claro em nossa mente é que tentação não é pecado. Jesus foi tentado. E a Bíblia relata que Jesus em momento algum cedeu à tentação ou cometeu pecado. Ao sermos tentados, ao vir a prova em sua e minha vida, Deus imediatamente nos emana do céu poder, para que você resista à tentação. A grande verdade, o grande segredo da tentação, e eu quero compartilhar com vocês, são três. A tentação, ela vai fazer você permanecer mais tempo nela do que você gostaria. A tentação vai te levar muito mais longe do que você imaginaria ou gostaria de ter ido. E o pior de todos, a tentação, ela vai cobrar um preço tão alto que você não poderá pagar. Quando o ser humano encontra-se nessa situação, diante do pecado, diante da abertura do abismo que é feito através do pecado entre nós e Deus, nós nos sentimos e na realidade somos impotentes diante do pecado. O que dizer então da morte? Queridos, para que você entenda o quanto que o pecado, a abrangência que o pecado alcançou, basta olhar ao seu redor. A cada minuto ao redor do mundo, morrem em torno de 102 pessoas por minuto. A cada minuto, 102 pessoas morrem. Isso dá aproximadamente a cada 1,7 segundos a morte. Melhor dizendo, a cada 1 segundo, 1,7 pessoas morrem. O tempo que nós estamos aqui, imagina o número de pessoas que morreram. Isso é a atuação do pecado. Quando o ser humano se depara com a morte, que é o agente limitador de todos, ele se sente realmente impotente. Cristo, quando nos fez, Ele nos fez para termos a eternidade. Mas a eternidade, ela tinha uma condição. Para sermos eternos, para compartilharmos um pouco deste dom que somente Deus tem, que é a imortalidade, nós precisaríamos manter uma obediência aos princípios de Deus. E quando Deus instituiu aquele jardim maravilhoso, na região chamada Éden, Éden não era o nome do jardim, mas era um jardim que existia na região que chamava-se Éden. Quando Deus estabeleceu ali o seu jardim,
Ele colocou uma árvore. E esta árvore era bonita, como todas as demais árvores do jardim eram. Algumas pessoas dizem o fruto proibido, o tal fruto, a maçã. O problema não estava na árvore. O problema não estava no fruto. O pecado estava muito além disso. O problema estava em quem nós devemos obedecer. Quem seguimos? Quem está com a razão? E a tendência do pecado é sempre essa: afastar-nos de Deus. Queridos, e quando nós estamos afastados de Deus, nós nos tornamos escravos. E o escravo, ele necessita ser liberto. E um texto que é muito propício para esse momento é o texto de João 8, verso 32. Todos nós conhecemos, está projetado. Quando nós conhecemos a verdade faz o que conosco? Nos liberta. Cristo se denominou como o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus, como Jesus disse, a Bíblia diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ela é o meio cujo qual podemos ser libertos do pecado. A palavra de Cristo apresenta o caminho cujo qual devemos andar para não vivermos escravos ou reféns do pecado, vivemos na condenação. E uma pergunta que talvez alude, é bem propícia para o momento: quem foi a primeira vítima do pecado? Quem foi a primeira vítima do pecado? Nós sabemos que Eva foi quem cometeu o pecado. Eva foi quem trouxe o pecado, mas a pergunta que eu faço é: quem foi a primeira vítima do pecado? Quem? Abel? Quantos acham que foi Abel? Que foi o primeiro a ser assassinado no mundo. Abel era filho de Adão e Eva. E através de uma inveja, Caim, que era o irmão mais velho, matou Abel. E quantos acham que Abel foi a primeira vítima do pecado? Eu quero ver as mãos. Quantos acham que foi Adão? Aquele que compartilhou do fruto proibido, compartilhou do pecado de Eva. E agora, através dos nossos primeiros pais, o pecado tornou-se um vírus mortal. Tornou-se agora o corredor da morte de todos os humanos. Quem foi a primeira vítima do pecado? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Vai mostrar para nós quem realmente foi a primeira vítima do pecado cometido por nossos primeiros pais. Apocalipse capítulo 13, verso 8. A última frase do texto, mas vamos lê-lo por inteiro. Todos acharam? Nós vamos aguardar todos acharem. Apocalipse capítulo 13, o verso 8. A palavra do Senhor diz o seguinte: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Que Cordeiro este? Que foi morto desde a fundação do mundo. A grande verdade é que a primeira vítima e única e exclusiva foi Jesus Cristo. Quando Jesus criou o ser humano com o livre-arbítrio, e o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio nada mais é do que o poder de escolha que você tem. O poder de você decidir aquilo que você quer ou o que você não quer. Quando Deus criou o ser humano com livre-arbítrio, trocando aqui por arroz e feijão, Deus arriscou. Deus colocou em risco o seu trono, a sua glória, e colocou em risco o fato de poder perder tudo isso e ter que vir ao mundo e morrer como homem. Imagine você agora. Imagine você no lugar de Deus. Eu gosto muitas vezes de fazer essas comparações. Até filmes foram feitos e tiveram aí grandes bilheterias. Filmes como O Todo-Poderoso, alguém que assumiria agora a função de Deus e governaria todo o universo. Mas imagine você no lugar de Deus. Ao você criar um mundo tudo perfeito e de repente o pecado adentra na terra, e você lá do céu e olha assim: não acredito que Adão e Eva pecaram.
vou fazer o seguinte, vou eliminar os dois. E ao eliminar os dois, eu coloco o universo inteiro em equilíbrio novamente, o pecado não existe, o pecado não torna-se agora uma potência, porque quando Deus nos criou com livre-arbítrio, o pecado era uma potência, ele podia acontecer. E está tudo certo. Deus extingue Adão e Eva, recria um novo homem, uma nova mulher, e tudo torna-se a ser agora um conto de fadas. Como diz a história, felizes para sempre. Imagine agora o universo todo, os anjos, os mundos habitados, observando Jesus, matando e eliminando da terra aqueles que pecam. Eu pergunto a você, só pode existir amor onde existe liberdade? Isso é uma frase certa ou errada? Só existe amor onde há liberdade. Isso é certo ou é errado? É muito mais do que certo. Pergunta para um escravo por que ele obedece ao seu senhor. Sabe por que você ama? Porque você é livre. Porque você tem o privilégio, o poder de escolher se você quer amar ou não. E o amor só existe onde há liberdade. Imagine o universo agora, olhando e falando assim, poxa, eu adorava a Deus, porque Ele é o meu Criador. Mas agora mesmo querendo ou não querendo, eu vou ter que adorá-lo, porque se eu não adorá-lo, eu não fizer a vontade dEle, Ele me mata. Quando o pecado entrou no mundo, o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O que quer dizer isso? O plano da salvação, o plano B, já estava nas mangas de Cristo. Porque Cristo criou seres livres, porque Ele sabe que somente com liberdade Ele pode ser amado, pode ser adorado de todo o coração. E quando o pecado adentra, a primeira pessoa que sofre, que perde tudo, é Deus, não é o homem. Deus imediatamente coloca o plano da redenção em ação. E agora, Ele corre para tentar resgatar Adão e Eva, que haviam comido do fruto proibido, haviam duvidado de Deus. Deus disse para Eva, para Adão também, quando vocês se aproximarem do jardim, não comam do fruto desta árvore, porque no dia que vocês comerem deste fruto, vocês irão morrer. Gênesis 2, verso 17. O dia que vocês comerem, vocês irão morrer. É interessante que diz o relato que Eva afasta-se de Adão. E Eva começa a passear ali por aquele jardim e de repente ela escuta a voz de uma serpente. Pois bem, serpentes não falam, mas Eva deu ouvido à voz da serpente. E ali agora, Eva se aproxima da árvore. E as palavras ditas pela serpente são palavras totalmente contrárias às palavras ditas pelo nosso Senhor. Quando a serpente se aproxima de Eva, no Gênesis capítulo 3, verso 4, diz o seguinte, ela fala assim para Eva, é certo que você não morrerá. Pode se aproximar da árvore, pode experimentar do fruto, que é certo que você não vai morrer. Deus diz, você vai morrer. O inimigo diz, você não morre. Eu quero tirar apenas um gancho, porque Deus sempre disse que a alma que pecar, essa morrerá. O ser humano é finito, o ser humano é mortal, mas o inimigo desde o Éden coloca na cabeça das pessoas algo chamado de imortalidade. Deus diz, se você pecar, você vai morrer. O inimigo diz, não, se você pecar, você não vai morrer. E as pessoas hoje têm dado ênfase a algumas coisas que não estão de acordo com a palavra da verdade. E têm acreditado que quando a pessoa morre, ela passa talvez para um plano superior. Ela passa talvez a ser reencarnado numa outra pessoa. Ela passa talvez para um lugar de estágio, aonde ela vai ser ali, passar por algumas melhoras, até alcançar um plano superior e viver na eternidade. Queridos, não sou eu que estou dizendo isso, mas a pura e perfeita palavra de Deus. Ela diz que quando o ser humano morre,
esse não tem participação alguma com o que acontece na terra. Imagina a infelicidade de um pai. Tente imaginar comigo. Se quando morrêssemos fôssemos direto para o céu. Imagina a minha situação. Vou dar o meu exemplo. Eu morro. Um acidente de trânsito, morro. Pastor, as pessoas me veem, não, alguém espiritual, vou para o céu. O pastor está lá no céu, está na glória. E aí quando eu estou lá no céu, tendo essa visão macro da coisa, eu descubro que a minha mulher me trai há mais de 15 anos. Eu descubro que a minha segunda filha não é minha na realidade, é fruto de um adultério. E eu percebo também que a minha filha agora, a primeira, mais velha, está com câncer. E ela vai passar aproximadamente 2 anos e meio lutando contra o câncer, sofrendo nessa terra. E eu lá no céu, no bem bom, na glória, falando, não, está tudo muito certo. Você pai, você mãe, seja sincero comigo. Você acha que você estaria feliz vendo o sofrimento completo da tua família neste mundo? E o simples fato de estar no céu? Se o céu fosse a recompensa daqueles que morrem imediatamente, queridos, quando Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus deveria dizer para Lázaro, Lázaro, eu vou acabar com a tua festa aí no céu e vou trazer você de volta para o mundão aqui. Jesus seria a pessoa mais injusta do mundo ao ressuscitar Lázaro, ao ressuscitar a filha de Jairo. É por isso que a Bíblia aponta de capa a capa que a solução para a morte chama-se ressurreição. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, o livro de 1 Coríntios capítulo 15 diz que se nós permanecermos firmes em seu propósito, Ele há de nos ressuscitar em decorrência de sua vinda. Por isso, igreja, queridos amigos, nós precisamos ter uma compreensão da palavra. Nós precisamos estudar a palavra. A solução para a morte chama-se ressurreição. A morte é um intervalo onde o ser humano dorme, repousa. Por isso que Jesus chamava a morte de sono. Quando as pessoas falaram assim, lá em João capítulo 11, o nosso amigo Lázaro morreu, Jesus disse, não, nosso amigo Lázaro, ele dorme. Porque Jesus, ao soar da trombeta, 1 Tessalonicenses 4, verso de 13 a 18, diz que ao soar da trombeta de Deus, a Bíblia diz que os mortos em Cristo serão ressuscitados. Eu poderia expandir ainda mais esse tema, mas o tempo não me permite. Mas se você quiser saber mais sobre a morte, nós temos um curso bíblico completo, que abordará todos os assuntos da Bíblia, inclusive sobre a morte. O que a Bíblia diz sobre a morte, não é o que o pastor diz, não é o que a igreja diz, mas o que a Bíblia diz sobre a morte. E talvez você possa ter esse privilégio de levar para a sua casa, estudar ou convidar alguém para que estude com você, para que você compreenda esses tesouros da Bíblia. Pois bem, a morte virou agora uma realidade. Jesus, sabendo de tudo isso, quando um homem comete o pecado no jardim do Éden, a Bíblia diz que a primeira reação do pecado ao homem foi a vergonha, e o homem agora percebeu que estava nu e ele se esconde de Deus. E Deus, Ele desce a este mundo, não importando o pecado cometido, mas Deus desce e sai à procura do pecador. Deus começa a procurar onde estava Adão e Eva. Deus começa a procurar onde eles estavam. Deus vai atrás do homem como hoje Ele vai atrás de você e de mim. Deus, Ele procura, Deus, Ele busca o pecador. E o maior equívoco que existe hoje são pessoas dizerem, eu encontrei Jesus. Depois que eu encontrei Jesus, porque na verdade não somos nós que encontramos a Cristo, mas é Cristo quem nos encontra. É Ele que sai à tua procura. É Ele que todos os dias bate na porta do seu coração dizendo, filho, eu quero morar com você. Eu quero dizer para você que crê que a morte não é o fim de tudo, porque há esperança até para a morte, para aquele que crê. Apocalipse capítulo 14, verso 13 diz, bem-aventurados aqueles que dormem, que morrem no Senhor. Felizes aqueles
que descansam, que estão na sepultura esperando a manhã da ressurreição. Quando a trombeta soar, eles serão ressuscitados com um corpo totalmente transformado e morarão com Cristo por toda eternidade. Queridos, Deus está atrás de pessoas que estão disponíveis. Deus não trabalha com os capacitados, Deus trabalha com os disponíveis. Aquele que fez da morte. Jesus é tremendo. Quando eu observo o trabalho de Cristo, o que Cristo faz. Cristo, ele trocou aquelas vestes de pau, de folha de figueira que os nossos primeiros pais fizeram, e ele deu a eles as vestes de cordeiro, símbolos de sua justiça. Queridos, a morte tornou-se um agente limitador do homem, mas a grande verdade é que Cristo usou a morte para promover a vida. Cristo fez da morte a ponte para a vida. A árvore que morre hoje, ela serve de alimento para a árvore que está nascendo, para que ela tenha vida. Tudo aquilo que aconteceu no inverno, quando surge a primavera nada mais nada menos é do que a ressurreição de tudo aquilo que morreu no inverno. Queridos, quando Cristo surge, quando Cristo nasce na vida do crente, quando Cristo nasce na vida de uma pessoa, Ele traz à tona tudo aquilo que foi morto e destruído pelo pecado. Talvez você nessa noite, você foi tão longe, você fez tantas coisas ruins, tantas coisas tristes, que você se envergonha de todos os atos. Mas quando você olhar para a cruz, veja Cristo pendurado no madeiro, Cristo pendurado naquela cruz, e tudo isso Ele fez por amor a você, com um único propósito: lhe conceder perdão, lhe conceder uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, quantas chances forem necessárias. Deus esteve ali por amor a você. Amigo, eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu não sei quanto tempo vai demorar para Jesus voltar a este mundo, para morrer, para salvar, para libertar você do mal. A Bíblia diz que daquele dia e hora ninguém sabe, somente o Pai. A Bíblia fala que Jesus vai voltar. A Bíblia diz que o céu vai se abrir, e ao ressoar da trombeta, os mortos serão ressuscitados, aqueles que estiverem na terra serão transformados num abrir e piscar de olhos, e seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar para Jesus voltar. Talvez está faltando você, quem sabe, abandonar alguns pecados que você insiste em guardá-los no coração. Talvez, quem sabe, o que está faltando a você hoje é perdoar alguém, é oferecer o perdão, é receber o perdão. Um pastor estava num trem lá na Inglaterra, e ele nos relatou o seguinte: um jovem havia brigado e discutido muito feio com os pais, e a coisa ficou tão feia ao ponto daquele jovem abandonar a sua casa, pegar as suas malas e ir embora. Passaram-se 3 anos. 3 anos aquele jovem não havia dado sequer uma notícia para os seus pais. Seus pais já estavam em idade avançada. E um certo dia, o jovem cria coragem, aceita o apelo do Espírito Santo e resolve ligar para a mãe. Ao a mãe atender o telefone, uma mistura de lágrimas, com emoção, com saudade, são todas sentidas na voz daquela mãe. O filho diz para a mãe: mãe, eu sinto que eu preciso voltar para casa. Mas olha, mãe, se vocês me perdoarem, eu estou disposto a ir até aí. Mas se vocês não me perdoarem, eu não sei o que vai ser da minha vida. Mas mãe, coloque um sinal em nossa casa,
Porque a nossa casa é bem próximo da linha do trem. Então quando o trem passar, eu vou saber se vocês me perdoaram ou não. E o sinal que ele pediu foi que estivesse um pedaço de pano branco na porta da casa. Chegou o dia, aquele jovem resolveu voltar e ver qual que era a reação dos pais. Dentro do trem, aquele jovem não se continha. Ele não se contia, ele ficava ali mexendo e nervoso, suado, e o pastor percebeu. E o pastor chegou até ele e falou assim: meu rapaz, o que está acontecendo? Aquele jovem rapidamente explicou toda a história. Falou: eu discuti muito feio com meu pai, ao ponto sequer de eu duvidar que ele me perdoe um dia. Olha, pastor, eu pedi para eles um sinal, e quando eu passar no trem, eles iam colocar uma coisa branca, um pedaço de pano branco na casa. Eu não sei se eu vou conseguir olhar, porque eu tenho muito medo de me decepcionar. Por isso, pastor, olhe por mim. Quando estiver passando perto ali da minha casa, olhe para ver se eles deixaram esse sinal. Aquele rapaz abaixou a cabeça e começou a orar e a chorar. Quando o trem fez a curva e aquele pastor pôde avistar aquela casa bem ao fundo da montanha, o pastor começou a gritar desesperado: olhe como está a casa. Eu não consigo avistar nem o verde da montanha, nem o verde das árvores, de tantos lençóis brancos que os seus pais colocaram naquela colina. Quando aquele jovem viu a cena, o perdão dos pais foi tão evidente na vida dele, que ao descer do trem, o trem nem havia parado então, aquele jovem saltou, desesperado, não se despediu do pastor, correu e foi para o encontro dos seus pais. Esse mesmo encontro, esse mesmo perdão é oferecido por você e por mim. Hoje Cristo quer morrer pelos teus pecados e renascer em seu coração, para que você tenha vida em abundância. Eu não sei quando Jesus vai voltar, você também não sabe, mas uma coisa você pode decidir hoje: talvez quanto à volta dele nós não saibamos. Muda para mim, Jonas, por favor, muda o slide. Talvez nós não saibamos, mas esta decisão de quando Jesus pode morar no seu coração, essa decisão só pode ser sua. Só você pode decidir. Só você pode saber quando Jesus vai nascer. Aí, nesse coraçãozinho machucado, quebrantado, destruído pelo pecado, pela angústia, pelo medo, pela falta de perdão. Por isso hoje, nesta noite, eu quero fazer um apelo muito especial a você. O Ezequias, ele vai cantar mais um hino. E esse hino, na realidade, ele é um sermão cantado. Este hino que Ezequias vai cantar é uma extensão de tudo isso que nós falamos aqui esta noite. E eu quero desafiar você, não em meu nome ou em nome da igreja ou em nome da Novo Tempo, mas eu quero desafiar você em nome de Cristo. Eu vou estar aqui à frente orando para que o Espírito Santo lhe incomode, não para que você se levante, mas para que você saia do seu lugar e venha até aqui à frente em sinal de uma entrega ao Senhor. Venha convidado pelo Espírito Santo, e ao você vir aqui à frente, será como você estivesse dizendo face a face a Cristo: Senhor, eu quero abandonar a minha vida de pecados e quero aceitar a Ti como meu único e exclusivo Salvador. Não quer você tomar essa decisão de aceitar a Jesus? Não quer você tomar essa decisão de aceitar a Cristo não apenas como seu Salvador, mas como Senhor da sua casa, Senhor da sua vida e Senhor da sua família? Enquanto Ezequias estiver cantando, por favor, Ezequias, eu vou estar orando e vou estar aqui à frente esperando você para lhe dar um abraço, para que nós possamos juntos nos entregarmos a Deus e sermos felizes e termos
vida em abundância, porque a cruz de Cristo é a nossa vitória. Que Deus os abençoe. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar, preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar, me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Estava conversando aqui com os meus amigos aqui da frente. Eu já conheci muitas pessoas que se arrependeram talvez de ter comprado um carro, se arrependeram de ter comprado um imóvel, se arrependeram de ter trocado de emprego. Mas eu nunca conheci uma pessoa que se arrependeu de ter entregado a sua vida a Jesus. É a decisão mais garantida
É o investimento mais certo que nós podemos fazer. É investirmos os nossos tesouros maiores, que é a nossa família, a nossa vida, nas mãos de Cristo Jesus. Eu quero orar com você, assim como vou orar com eles aqui. Eu quero que você se coloque de pé. Eu gostaria, em nome de Jesus, que você saísse hoje daqui, não apenas diferente da maneira que você entrou, mas eu gostaria que você saísse daqui hoje com o seu nome escrito no livro da vida. Eu quero, em nome de Cristo, que você saia daqui hoje com a certeza do perdão dos teus pecados. Porque não foi obra humana, ou mérito humano, que te otorgou a salvação, mas foi o sangue precioso de Cristo. Foi os méritos do nosso Salvador que fez de você um escolhido, um salvo, um eleito das nações celestiais. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Que alegria, bom Deus, de sabermos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Que alegria saber que Ele fez da morte o passaporte para a vida de toda a humanidade. A cruz é o meio cujo qual o céu encontrou para transpor o abismo que o pecado causou entre nós e Deus. A Ti nós louvamos o nome a todo momento, bom Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos amou de uma maneira tão assombrosa, tão transcendente, que humanamente nós não encontramos explicação para tamanho feito. O cristianismo é a única religião do mundo que consegue denominar o seu Deus com uma só palavra. E essa palavra é o amor. Que privilégio nós temos, bom Deus, de poder servi-lo. Que privilégio o Senhor nos concede de podermos entregar a nossa vida em Tuas mãos. Aceite, ó Deus, a nossa entrega. Aceite as famílias aqui representadas. Muitas delas, ó Deus, padecem de cuidados especiais. Quantos deles, ó Deus, vieram aqui nesta noite buscando uma resposta para as dúvidas, para as intrigas. Quantos deles, ó Deus, ontem à noite estiveram chorando pela distância, pela separação de entes queridos, por problemas que têm passado no seu casamento com os filhos. Nós queremos clamar dos altos céus um milagre na vida de cada um deles, Senhor. Abrace-os com o Teu poder, Espírito Santo. Amenize o sofrimento da Tua igreja, do Teu povo, dos Teus amigos, dos Teus filhos nessa terra. Nós queremos Te servir. Nós queremos voltar aqui amanhã para recebermos do céu o recado especial que Cristo tem para nos dar. Por isso, ó Deus, nos guarde e nos proteja ao longo de toda essa sexta-feira, porque nós queremos estar aqui amanhã para recebermos as Tuas bênçãos. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória e a Ti todo o nosso louvor, pois o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa estar aqui amanhã para receber as bênçãos do céu. Nós estaremos nos despedindo aqui da porta lateral, porque nós temos um lanchinho, um coffee break especialmente preparado para você com muito carinho. E ali ao fundo nós estaremos ali conversando e ouvindo um pouco mais do amor desse Deus. Que Deus te abençoe. Eu estarei à porta me despedindo de vocês. Uma ótima noite, uma excelente sexta-feira a você. Abrace o seu amigo, abrace o seu irmão que está ao lado. Deseja a ele uma boa noite e convide-o para amanhã estarmos aqui.